Vamos começar a nossa reunião. Sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Eu vou fechar os microfones. E aí, quando eu falar, gente, pode desativar. Vocês desativam, pode falar, tá? Para não atrapalhar o som, porque quando uma fala, o outro para. E a nossa reunião, ela tem um intuito, ela tem um propósito. Qual que é esse propósito? É a gente se alimentar mais da palavra de Deus, é a gente se fortificar juntas, né? Juntas somos mais fortes mesmo. Então, é isso que o Senhor quer. E Ele tem uma palavra para os nossos corações. Aqui a gente não vai falar de religião, né? Vocês não vão ouvir eu falar, você tem que ser dessa religião. Não, isso é religiosidade. Você tem que servir a Jesus, seguir a Ele, os passos dele, a Bíblia, que é a verdade, é o caminho que você deve seguir, né? Eu e você, todos nós. Então é isso que a gente vai estar aprendendo todas as semanas aqui juntinhas, né? Tem gente que tem muita oportunidade, tem gente que fala que tá na célula, tá na oração, que bênção, né? Glória a Deus. E tem pessoas que não têm oportunidade e pode estar aqui ou está precisando de uma palavra de ânimo. E hoje a gente tem uma palavra muito forte, que falou muito ao meu coração, que foi assim, algo que foi para curar mesmo, e eu queria compartilhar com vocês. Mas antes a gente vai orar, vai entregar esse momento ao Senhor, que Ele nos conduza, que Ele guarde a vida de cada uma de vocês, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia que passamos, Pai. Obrigado por cada livramento que nem vimos, mas o Senhor nos livrou. Obrigado pelo teu grande amor, Senhor. O teu amor não nos falta, Deus. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado pela vida de cada mulher, Senhor, que está aqui agora. As que não puderam estar aqui presente também. Obrigado pela vida de cada uma dessas guerreiras ali daquele grupo, Senhor. Ser com cada uma. Oh, Pai, o Senhor sabe cada uma a sua dificuldade, Pai, o seu clamor, o que tuas filhas te clamam, Pai. Senhor, nesta noite eu quero pedir a tua proteção, Senhor, sobre nós. Que possamos, Senhor, sair daqui diferentes da forma que entramos. Que possamos sair daqui mulheres cheias do teu espírito, renovadas, fortes para continuarmos, Senhor, a jornada, Pai. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir os teus caminhos, nos ajuda a entender a tua palavra, a entender a tua vontade em nós e através de nós. Nos ajuda a conduzir a nossa família, Senhor, a conduzir o nosso trabalho conforme a tua vontade, Deus. Oh, Senhor, entregamos esse momento em tuas mãos, Senhor. Se faz presente entre nós, Pai, que eu venha diminuir, que o Senhor cresça, Pai. Usa minha boca, Senhor, com autoridade, Pai. Autoridade vinda dos céus. Tenha liberdade, Senhor, entre nós. Faz o teu querer, Deus, e não a nossa vontade. Em nome de Jesus, acampa anjos na casa de cada uma dessas mulheres, Senhor, aqui representando sua família. Guarda os familiares, Pai. Protege, Senhor, livra de todo o mal, Senhor. Se algum dardo inflamado tentou entrar na vida de alguém, na casa, que repreendemos agora em nome de Jesus. E que toda seta do maligno venha cair por terra, Pai. E que o Senhor venha ser engrandecido em nossas bocas, na nossa família, na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Toma esse momento agora em tuas mãos. Faz o teu querer. Seja bem-vindo, Senhor, na nossa reunião. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje a gente vai aprender. Rúbia, seja bem-vinda, meu amor. Hoje a gente vai aprender sobre uma palavra muito forte, que vocês já devem ter ouvido falar. E eu vou começar por uma pergunta, que essa pergunta Deus me incomodou. Você é orgulhosa? Começa a pensar aí se você é orgulhosa. A palavra orgulhosa, ela tem dois sentidos, né? Eu sou orgulhosa de mim, eu tenho orgulho do meu trabalho. Isso é uma coisa boa, né? Tenho orgulho
da mãe que eu sou, eu tenho orgulho da esposa que eu sou, eu tenho orgulho da filha que eu sou. E tem o orgulhoso ruim, que é aquele orgulhoso que só quer saber de si próprio, sentimentos ruins. Então a gente tem que entender essa palavra, como que a gente está vivendo ela. Como que eu estou escolhendo a palavra orgulhoso na minha vida? E foi tão forte, né? Eu até anotei aqui, ó. O orgulho é um sentimento que pode ter uma conotação positiva ou negativa. Depende do contexto. Como eu falei, né? Do orgulho bom e o orgulho ruim. Mas o orgulho ruim é esse que eu queria tratar, né? A gente tem muito mais o orgulho ruim em nós do que o orgulho bom. Vocês sabiam disso? Poucas pessoas, você começa a parar para pensar, poucas pessoas falam assim, eu tenho orgulho da pessoa que eu sou, da pessoa que eu me tornei. Poucas pessoas vocês ouvem isso. Mas você ouve muita gente falar, nossa, que orgulhosa, nossa, que pessoa ruim. É aquela pessoa que não se submete a Deus, porque ela acha que o seu próprio caminho é melhor. Isso é um orgulho ruim. É uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que quer o bem só para ela, que se acha superior. E muitas vezes eu fui assim, uma pessoa orgulhosa, não queria perdoar. O perdão, gente, ele vem do orgulho, sabia? Porque pra você perdoar, você olha assim pra pessoa e fala assim, nossa, mas aquela pessoa me fez muito mal, me fez muito triste. E você começa a se colocar num lugar acima de Jesus, porque a gente faz tanta coisa ruim e Jesus nos perdoa o tempo todo. E Ele está sempre de braços abertos por nós. Ele morreu por nós. E Ele é igual o pai, né? O pai do filho pródigo. Quando o filho acorda e se dá conta de si, o pai está lá preparado, com banquete, tudo pronto, de braços abertos para nos receber. E assim é Deus. Mas o orgulho, gente, é um perigo. Deus abomina o orgulho e a gente vai estudar. A Bíblia fala muitos versículos, gente, sobre o orgulho. Eu anotei alguns, tá? Mas é muita coisa. De Gênesis a Apocalipse, você lê tudo, você vai ver palavras, você vai ver versículos falando o tempo todo sobre o orgulho. E a gente vai ler lá para você ver como Deus detesta pessoas orgulhosas. E a gente não vai ser mais orgulhosa a partir de hoje, em nome de Jesus, porque isso vai nos levar para o inferno, o orgulho. Então vamos abrir lá em Provérbios 16, 18. Se você não tiver com a Bíblia, só acompanhe. Provérbios 16, 18 diz assim, ó. A desgraça está a um passo do orgulho. Logo depois da vaidade vem a queda. Olha que forte. Então, o orgulho é uma coisa ruim. Provérbios 16, 5 diz assim. O Senhor detesta o orgulho no coração do homem. Olha que forte. Todos os orgulhosos serão castigados. É muito forte mesmo. Eu falei, Senhor, tira todo o orgulho do meu coração. Meu Deus. Provérbios 11, 2. Diz assim, ó. Quando chega o orgulho, vem a desgraça, mas com os humildes está a sabedoria. Então, a gente tem que ser orgulhosa? Não, a gente tem que ser humilde. E essa humildade, gente, ela vem do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele foi humilde o tempo todo. Ele andou na paz o tempo todo. Ele era homem aqui na terra. E ele é nosso maior exemplo de toda a Bíblia.
de toda a história. Jesus, ele veio para nos dar o exemplo perfeito, porque todos os homens usados por Deus falharam. Todos os homens usados por Deus caíram em desgraça, em pecado, se afastaram do Senhor, se afastaram dos princípios da palavra, caíram no orgulho, mas Jesus não. Mas Jesus não pecou, Jesus não caiu. E ele é nosso exemplo para a gente seguir. Provérbios 29, 23. Aceitar mais uma guerreira aqui. Provérbios 29, 23. Diz assim, ó. O homem é derrubado pelo seu orgulho, mas o espírito do humilde será respeitado. Mais uma vez, né? O orgulho derruba, o orgulho destrói, o orgulho nos afasta da presença de Deus, tá bom? O orgulho nos afasta da presença de Deus. O orgulho, ele nos deixa longe daquilo que o Senhor quer fazer com a nossa vida. A gente vai ler mais sobre o orgulho. Vamos abrir lá em Mateus 23, 12. Lá para o Novo Testamento. Mateus. E Mateus, cadê você? Mateus 23. O 12. Diz assim, gente, olha. Mas aqueles que se acham grandes, grandes sofrerão humilhação. E aqueles que se humilham serão engrandecidos. Vou ler de novo, para vocês verem. Mas aqueles que se acham grandes sofrerão humilhação. Sabe, aquela pessoa orgulhosa que só o dela tá certo, só o jeito dela, e ela não aceita nada, nem opinião, principalmente o conselho de Deus. Ela não para nem para ouvir o que Deus quer que ela escute. Sabe, ela tá falando tanto porque o orgulho tá gritando mais alto do que a voz de Deus. E às vezes a gente é mulher, eu sei porque eu sou mulher. A gente fala tanto, a gente tagarela tanto. E às vezes Deus só quer que a gente fique em silêncio para ouvir o Espírito Santo falar. E aí, eu anotei aqui, ó. O perigo do orgulho. Deus abomina o orgulho. A origem do pecado está no orgulho. E Deus abomina isso. O orgulho é um pecado que leva a humanidade a não aceitar os princípios divinos e desejar viver uma vida própria, vontade, seus desejos carnais, seu querer, seus prazeres. Isso é papel do orgulhoso. E quando a gente faz esse papel, pode ter certeza, Deus não está no controle. Então, o que a gente precisa fazer, Kelly, para melhorar esse sentimento de orgulho dentro de mim? Vamos meditar na palavra, né, na Bíblia, que lá é a verdade, que é firme fundamento para nossa fé, para seguir a Jesus e ser salvo. Porque o que mais a gente quer é viver uma vida plena aqui na terra, de paz. Porque às vezes a gente acha que prosperidade é só dinheiro e não é. Prosperidade é você deitar a cabeça no seu travesseiro, dormir em paz, ter tranquilidade, saber que tudo que você lutou hoje, guerreou para fazer foi a vontade de Deus. E a gente tem um leão todo dia para matar, todas nós. E aí você começa a pensar, quando Deus ele entra no nosso coração, a gente começa a refletir qual tipo de sentimento que eu tô alimentando.
se eu tô deixando minha família, uma família saudável. Eu tava falando com o Theo, meu filho tem 11 anos, né? E ele tá numa idade bem difícil. E eu falei assim pra ele, eu fui muito firme assim no que eu falei pra ele. E eu falei assim, eu tava sempre chamando ele pra devocional, filho, vamos orar, vamos ler. E ele falava que era cansativo ler. Quantas pessoas adultas não falam isso, né? É cansativo, eu não tenho tempo. Uma criança de 11 anos. E você acha que eu ia passar a mão na cabeça dele e ia falar assim, tá bom, filho, você tá cansado, você tá estudando, né? Fazendo suas coisas, tá bom, fica aí. Eu falei, não. Falei, tá bom, Theo. Jesus vai voltar, eu vou morar com ele. E não tem como a mamãe te levar não, tá? Você vai ficar. Porque você não quer separar um tempo com Deus aqui na terra. Você acha o que você vai fazer no céu, filho? Passar a eternidade com Jesus? E ele começou a refletir. Eu só falei isso. Isso foi uma pregação que eu ouvi. Foi exatamente isso que o pastor falou. E eu falei, Deus é tão bom, né? Que ele nos dá a palavra que a gente precisa para usar com os nossos. E eu não queria colocar Jesus assim como um... Nossa, você tem que fazer aquilo. Não, é porque ele precisa entender. E aí eu falei, lancei a palavra e deixei. Continuei, eles veio orando. O pequenininho, né, o Tito, ele sempre veio orando. E ele fala assim, mamãe, você tá orando? Eu falo, tô orando. Eu vou orar por você, tá? Vem cá orar comigo. Aí ele vai, né, filho? Aí ele fica 2 minutos. Fica uma pimentinha. Olha a Luna lá. Dá tchau pra ela. Diga beijo, Lu. Beijo, Lu. E aí, gente? Tchau, meninas. Boa noite, viu? Porque eu vou sair da live. Já vai sair, Tem guerreira? uma aula pra participar. Ah, vai assistir aula. Tem uma aula. Tirei 20 minutinhos pra assistir. Já tô perdendo a aula. Tá joia, tá joia. Deus abençoe, tá? Depois você assiste. Eu tô gravando, tá? Mas é bom participar. Ao vivo, né? Tem que mudar o horário desse. Ele vai te atrapalhar até o final. Tem que mudar o horário, porque todas as quartas eu tenho aula. Mas vai dar certo. Em nome de Jesus. Um beijo, tá? Tchau, gente. Tchau. Tchau, Tito. Tô bem? Filho, vai lá. Depois a mamãe vai lá. Vai lá, por favor. Não quer ir não hoje. Tá, vamos continuar aqui. Já até me perdi onde eu tava. Vamos voltar aqui. Pra Deus que você... Oi? Você estava dizendo que disse pro Major. Ah, seguindo o mais velho, né? Eu tava contando a história deles. E aí eu falei pra ele que a salvação era individual. Tá bom, você já apareceu. Agora vai lá, igual a mamãe combinou com você. Porque senão eu vou devolver as 8. Ah, vou. Vou sim, você tá desobedecendo a mamãe. Eu brinco com ela. Já, vai lá, só um minutinho. Mas do fogo. Tá bom, vou lá pegar. Seu pai vai pegar daqui a pouco. Tem que ser assim, gente. 3 anos, ele tá sozinho. Glória a Deus. E o mais velho saiu pra jogar bola. Mas é o que eu ia concluir com o mais velho. Já tem... Essa semana, várias vezes eu passei no quarto dele e ele tá fazendo devocional sozinho. Aí eu olhei assim, eu falei, olha, então a sementinha foi lançada e deu certo. Glória a Deus. E ele entendeu. Aí eu conversei com ele depois, eu falei, filho, você entendeu que todos nós precisamos buscar Jesus? E a mamãe já te ensinou o caminho. Você tem que ler a palavra, você tem que orar, você tem que falar com Deus. Eu dei uma agenda pra ele, igual eu tenho a minha. Eu tenho minha agenda pra fazer meus devocionais, né? Ele tem a dele. E aí eu falei assim, poxa, você tá várias páginas em branco. A mamãe tava olhando. E aí ele falou, mãe, eu falhei, mas agora eu vou fazer. Se eu não fizer de manhã, porque de manhã ele vai fazer esporte, sai às vezes e fica na correria, eu falei,
Ele falou, eu vou fazer à noite. Tá bom, não importa o horário. Eu falei, não, filho, não importa o horário para buscar a Deus. Ah, você vai fazer seu devocional antes de dormir, ou vai fazer de madrugada, ou vai fazer de manhã. Não importa. Você tem que se alimentar. Às vezes a gente não passa o dia, a gente troca o almoço, vai só jantar e tem que ficar de jejum porque vai fazer exame, não sei o quê. Mas a gente precisa alimentar o nosso corpo. Porque senão a gente vai ficar doente, vai faltar as vitaminas e a gente vai morrer. E a mesma coisa é o espiritual. Se a gente não alimenta o nosso espiritual, o nosso espiritual vai morrer. E isso que Deus chama a nossa atenção. Tá arroz ou macarrão aí, bota aí pra mim. Deus chama a nossa atenção para que vivemos a boa e perfeita, agradável vontade dele. E lá em Romanos 1,16, vamos abrir lá? A Ruth quer entrar. Romanos 1,16. Um 16 diz assim, olha: não estou envergonhado do evangelho a respeito de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esta mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também aos gregos. Quer dizer, todos nós, é para todos essa mensagem. Não me envergonho do evangelho. Não me envergonho de dizer eu sou filho de Deus. Sabia que isso é ser uma pessoa humilde? Você falar para todos que você depende de um senhorio do Senhor na sua vida, que você tem um governante na sua vida, você tem uma autoridade suprema e você quer saber sempre a opinião dele? O nosso general, Cristo. Eu preciso saber qual a opinião que Cristo tem para minha vida. O que ele quer não é o meu querer, não é o meu achismo, não é o que eu acho que é certo. É o que é a palavra de Deus. Eu estava até falando com a minha irmã, né? Coisas que geram no nosso coração, porque a gente às vezes fica triste, fica magoado, e a gente tem aquele negócio de vingança, de querer fazer com as nossas próprias mãos. Aí o Espírito Santo vem e fala assim: ei, você não é assim. Ei, para! Acorda! Onde que você está? Aí você volta, pede perdão e volta ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? Pai, eu não sei qual o propósito de tudo, mas eu sei que o Senhor sabe. Eu vou continuar firme aqui, te buscando, porque eu quero saber o teu querer. Porque não é nada nessa vida aqui, a vida terrena. Eu sei que é importante essa vida, mas muita gente acha que é somente aqui. E a gente precisa buscar para nossa eternidade. Porque aqui é tudo passageiro, as pessoas vivem mais ou menos. Quando chega um milagre de Deus, a pessoa viveu 100 anos, mas ninguém nem consegue. Muitos é 70, 80, quando morre na velhice, né, eu tô falando. Quando morre por acidente, alguma coisa assim, é bem menos. Mas é passageiro, é muito rápido. Você imagina, 70 anos, aí você vê a história dos povos antigamente, quanto tempo que o povo vivia, que o povo ficava. Abraão, lá daqueles antepassados, viveu 600 anos, viveu 500 anos. Aí a gente vive 70, 80 anos, acha que é muito, é nada. Mas a gente vai buscar o que? A eternidade. Agora você imagina você viver aqui e você nem sabe se você vai encontrar Jesus. Você nem sabe como vai ser o seu futuro. Porque você é uma pessoa amargurada. Eu anotei aqui, cheia de orgulho, cheia de achismo e uma pessoa que não quer saber a vontade de Deus. Vive
com sua própria força. Vive na força do braço. Tá pesado, guerreira? Tá cansada? Tá exausta? Muitas vezes eu chego assim e falo, Senhor, tá pesado. Hoje mesmo falei com o Senhor, tá pesado. E aí Deus fala assim comigo, troca o seu fardo, porque o meu é suave e é leve. Olha que alívio que dá o nosso coração ouvir isso. Mas vocês acham que é só da boca pra fora? Não, é algo espiritual. A gente precisa declarar, a gente precisa buscar. Então, guerreira, se tá pesado, troca o seu fardo com Jesus. Ele quer te aliviar. Ele quer nos aliviar. Não se envergonhe do evangelho, tá? Para o cristão, seguir a Bíblia é fundamental. O que é um cristão? Vocês sabem o que é um cristão? Que acredita em Cristo. Acreditar, gente, não é só acreditar, eu acredito que Jesus morreu. Até Satanás acredita. Ele sabe. Mas é acreditar e obedecer. Que é o cristão verdadeiro. Obedecer. E muita gente não tá obedecendo. Mas Deus tá vendo. Né? Deus vê tudo. E às vezes as pessoas acham que vai continuar fazendo tudo errado, vai continuar vivendo sua vida e não vai vir a semeadura, a colheita. A semeadura é certa, né? Tá plantando ali coisas ruins. Aí vem o tempo da colheita, quer colher coisas boas. Que joia, né? Que maravilha se fosse assim. Meu pai é agricultor. Aí você vê ele plantar só semente ruim, podre, estragada, não vai cuidar, não vai cultivar, não vai limpar as ervas daninhas, né, os matos, não vai colocar o veneno para matar as pragas, ele vai largar para lá. Plantou semente podre, largou para lá, você acha que ele vai colher coisa que preste? Não vai, gente, não vai. Não vai ter colheita. Vai só vir desgraça, só vai vir coisa ruim. Só vem destruição. Então a gente precisa se atentar a esses pontos, porque é fundamental. Deus criou a humanidade para se relacionar com Ele e se multiplicar na terra. E o exemplo de Jesus é o nosso maior exemplo. Siga o exemplo dele e a sua vida será extraordinária. Então, eu preciso... Lembra que eu comecei a mensagem falando que o nosso maior exemplo é Jesus? Ele é o nosso exemplo em tudo. Mansidão, domínio próprio, sabedoria, busca com o Senhor. Quantas vezes Jesus largava tudo, ia lá para o monte orar. Ia lá, né, entender, falar com o Pai. E às vezes a gente passa o dia inteiro e não fala com o Pai. A gente às vezes se acha melhor que Jesus, sabia? Eu tava bem ouvindo isso, eu falei, nossa, é verdade. Eu ouvi essa frase não sei aonde. Toda vez que eu não oro, não leio a palavra, eu tô me achando melhor que Jesus. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu não quero me achar melhor que Jesus, porque eu não sou. Eu não sou. Você não é. Ninguém é melhor que Jesus. Jesus é o perfeito. O Cordeiro perfeito. Vamos abrir lá em Marcos 7, 21. Do 21 ao 23. Diz assim, Marcos 7, 21 ao 23. Porque de dentro do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os assassinos, os adúlteros, os desejos de possuir o que pertence aos outros, a falta de temor a Deus, o engano, as paixões carnais, a inveja, a calúnia, o orgulho, de novo.
e todas as outras loucuras. Todas essas coisas ruins procedem de dentro. São elas que se tornam as pessoas impuras. Olha que forte. Anotem esse texto que é muito forte. Marcos 7, 21, 23. Toda vez que você lê isso aqui tudo, gente, esse monte de coisa de sujeira, de pecado, essas pessoas, essas coisas nos afastam de Deus. Essas coisas ruins, essas coisas que ficam no nosso coração, esses desejos pecaminosos, elas tornam as pessoas impuras e pessoas longe de Deus, longe da vontade de Deus. Tiago 4, 6. Tá acabando, tá, gente? Tá acabando. Sei que as guerreiras... Uma estava fazendo janta, aí vai ter que jantar, né, gente? Eu também, gente. Eu tô com fome, tá? Ainda bem que eu lanchei de tarde. Dia de hoje eu sempre tô lanchando. Faço um lanche reforçado. Porque senão eu não aguento. Ué, cadê, gente? Marquei aqui. Tiago. 4. Posso ler, Kelly? Pode. Antes, ele dá maior graça. Portanto, deixe Deus aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. E a minha versão diz assim, o finalzinho assim, mas se opõe aos orgulhosos. A minha versão diz assim, eu vou ler toda aqui. 4, 6, né? Mas ele nos dá cada vez mais graça para resistirmos a todos esses maus desejos. Como diz as Escrituras, Deus dá graça ao humilde, mas se opõe aos orgulhosos. Para a gente fechar. Deus, ele nos dá força a todas essas coisas que a gente leu, que a gente ouviu, coisas ruins. O orgulho, gente, é coisa ruim. É um sentimento de desgraça que nos afasta de Deus. Mas Deus, ele nos tira esse sentimento ruim, nos dá a graça dele. E a graça dele é o que nos basta. E ele sempre vai se opor aos orgulhosos, porque Deus não compactua disso, tá? Então, assim, eu queria falar com vocês porque eu tinha muito orgulho. O que as pessoas faziam comigo gerava aquele ódio no meu coração. E eu ficava com um orgulho muito grande, sabe? Um ego. Não, mas eu tô certa. Mas a pessoa fez isso. E isso vai gerando sentimentos que só vai nos destruindo. E quando eu entendi isso, e aí Deus me trouxe essa palavra, gente, justamente essa semana por causa disso. Porque justamente eu estava vivendo isso. Orgulho dentro do meu coração. E Deus falou claramente comigo, você precisa quebrar esse orgulho, porque esse orgulho vai te afastar da minha presença. E eu não quero te ver longe da minha presença, eu paguei um alto preço pela sua vida. Eu preciso que você cumpra os propósitos que eu tenho para sua vida. E com esse orgulho você não vai cumprir. E aí, né, me despedaçou toda. A gente é igual um cristalzinho, né, nas mãos de Deus. Deus dá um sacode, o cristal, ó, pum, se quebra. Em 1000 pedacinhos. Mas esse cristal, ele é tipo um barro que Deus vai, molda de novo e refaz do jeito dele. E esse vaso de barro, ele precisa ser quebrado todos os dias na nossa vida. Todos os dias, gente. Porque senão a gente deixa o orgulho tomar conta de nós. A inveja, a intriga, a falta de perdão, esses sentimentos
que mina a nossa fé. Mina a fé de eu acreditar que Deus me prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então, guerreira, eu não sei quem Deus está falando aí, eu só sei que Ele falou muito forte no meu coração com essa palavra. Ele me quebrou muito, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Eu falei, Senhor, é isso mesmo, eu tenho que compartilhar mesmo com as guerreiras essa palavra. Eu queria dar uma palavra de motivação, de você vai vencer, você vai guerrear. Ai, Jesus, mas Jesus queria falar com alguém. Pra você não ser orgulhosa, pra eu não ser orgulhosa, pra Ele ter poder e autoridade na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Vocês querem perguntar? Eu vou dar 2 minutinhos para cada uma. Quem quiser argumentar alguma coisa, essa vai ser a hora. Pode abrir o microfone, pode falar. Eu falo 2 minutinhos pra vocês saberem que tem que parar, viu, gente? Pra gente não ficar aqui a noite inteira. Mas pode falar. Ô, Kelly, essa parte que você disse que a gente às vezes não quer ajoelhar. Oi? Não entendi, Rúbia. Pode repetir? Essa parte que você disse que a gente não quer se ajoelhar. Não entendi de novo. O que tá falando? Essa parte que você disse que a gente não quer? Orar. É orgulho, Rúbia, porque a gente acha que a gente não precisa. Ou a gente acha, ou a gente não tem forças, entendeu? Porque a gente se sente, tipo assim, eu tô lutando, eu já passei por isso, gente. Eu tô falando com propriedade, porque eu já passei muito por isso. Eu tô lutando, tô trabalhando, tô fazendo minha parte. Ai, quando der eu falo com Deus. Ai, esse negócio é muita religião, fica falando que a gente tem que falar com Deus toda hora. Eu falava isso, quantas vezes eu falei isso? E isso é coisa do inferno. Porque quanto mais íntima com Deus, quanto mais você dá prioridade para Deus, ó, Deus se alegra tanto quando a gente larga tudo por Ele. Porque Ele é o primeiro, é Ele que dá o sustento da nossa casa, é Ele quem sustenta o nosso trabalho, é Ele que nos dá a saúde, é Ele que nos livra do dia mal, é Ele que nos livra do acidente. Vocês acham que é sorte? Não, não, gente. É igual aquela música, não é sorte não, é Deus, aquele áudio. É Deus. É Deus na nossa vida o tempo todo. Então a gente precisa orar. Kelly, não tô conseguindo. Isso é uma humildade. Você reconhecer. Eu já reconheci várias vezes, eu já pedi ajuda. Porque assim, gente, eu participo de uma igreja que tem cuidado com pessoas, né? A gente tem um discipulado, a gente tem um cuidado. E assim, tem a irmã que cuida da minha vida. Então, quando eu estou fraquinha na fé, porque, gente, a vida cristã, ela tem altos e baixos. E é super normal isso. Tô fraquinha na fé, não tô conseguindo orar, não tô conseguindo jejuar. Eu falei, irmã, me ajuda em oração, porque eu não tô conseguindo. Me ajuda, ora comigo. Aí ela me ajuda. Não, vamos orar, vamos levantar um clamor, vamos fazer um jejum. Aí tudo melhora. Por quê? A Bíblia fala que é melhor que sejam 2 do que você andar sozinho. Porque quando um está caído, o outro ajuda a levantar. E se você estiver sozinho, você cai, você morre e ninguém vai te ajudar. Amém? Amém. Quem quer falar mais? Quer perguntar alguma coisa? A gente pode orar para finalizar? Ô, mãe, Oi. o homem fez O Tito vai orar, né, Tito? pra mais assim. Tem que orar alto para elas ouvirem. Papai do céu, eu Cristiano, todo mundo, eu tô mamãe, eu tô mãe. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele orou, viu, gente? Ele sabe orar.
meu príncipe. Ensina os seus filhos a orarem, a ter temor ao Senhor, a obedecer, a se apaixonar pela palavra, a ter compromisso. Mas seus filhos só vão ter compromisso se você tiver compromisso com Jesus. Amém? Quero orar pela sua vida, abençoar para esse restinho de semana, né? A gente está no meio da semana. Que Deus abençoe, que Deus cumpra os propósitos dele na minha e na sua vida. E se a caminhada tá difícil, guerreira, com Jesus, imagina sem ele. Não dá, a gente não consegue, né? Então Jesus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. É o nosso pai, protetor, amigo, conselheiro, tudo que a gente precisa. O resto a gente corre atrás. A gente precisa de Jesus. O resto a gente dá conta de correr atrás. Jesus dá forças. Você vai fazer desenho? Vou, meu amor. Participação especial do Tito, gente. Vamos orar. Vai lá, deita lá que a mamãe já vai fazer sua dedinha, tá bom? A mamãe só vai orar. Já orou. Agora a mamãe, tá bom? Não, de novo. Depois você ora. Coloca o Oi, Rúbia. Nessas orações, coloca o nome da minha filha, Gabriele. É a Adriele? Gabriele. Vamos clamar. É enfermidade, alguma coisa especial? Ou só orar por ela mesmo? É espiritual. Espiritual. Ela tem quantos anos, Gabriele? 24. 24, já é uma moça já. Senhor. É mãe já de 4 filhos. Ela tem um estresse, sabe? Que ela tem uma possibilidade. E aí eu sei que isso é de Deus. Ela me cuida muito sangue do braço dela. Amém. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Feche seus olhos, tá? Incline suas cabeças pra gente falar com o nosso Deus. Eu vou orar aqui num todo, mas depois eu vou colocar lá no grupo aberto pra vocês colocarem pedidos de oração, pra gente estar clamando. Eu sempre faço isso nas quartas, deixo aberto, vocês colocam lá o pedido, depois a gente tá orando, tá? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, por mais essa reunião, Deus. Obrigado, Senhor, pois o Senhor falou tão forte aos nossos corações, Pai, sobre o orgulho. Senhor, tira todo orgulho do nosso coração, Senhor, toda falta, Senhor, todo aquele achismo, toda falta de amor pelo Senhor, toda falta, Senhor, de presença de Deus nas nossas vidas. Tira, Senhor, de nós. Ô, Senhor, faz o teu querer em nós, Paizinho. Que a tua vontade prevaleça em nós, em nome de Jesus. Que o Senhor cresça e nós diminuímos, Senhor, a cada dia, Pai. Fortalece cada uma dessas mulheres, Deus. Ser com cada uma delas, Deus. Ser com cada uma das que vão ainda assistir esse vídeo, Senhor. Senhor, faz o teu querer em nós, Pai. Senhor, tira esse orgulho, tira, Senhor, todo achismo, toda vontade nossa, Deus. E que a tua vontade prevaleça em nós, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, eu quero te louvar, Pai, pois a tua presença é real no nosso meio. Aquilo, Senhor, que o Senhor cura no meu coração, depois o Senhor transborda na vida de outros, Pai. Obrigado pela tua santa palavra, obrigado pelo teu santo cuidado, Deus. Oh, Jesus, obrigado pelo Senhor ter se entregado naquela cruz e morrido pelos nossos pecados, Pai. Senhor, sabemos que às vezes desagradamos tanto o teu coração, Pai. Nos perdoa nessa noite, Deus. Nos perdoa, Senhor, a nossa falta de fé, Deus. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes não temos compromisso de falar com o Senhor, de ler a tua palavra. Nos perdoa, Senhor. Queremos ser parecido com o Senhor Jesus. Nos fortalece, Pai, para que vamos
Aqui nessa terra é tudo passageiro, Senhor. O que queremos é a eternidade, Pai. O que queremos é estar na eternidade te louvando 24 horas, iguais os anjos, Pai. Nos ensina a te adorar, Pai. Nos ensina a te buscar, Espírito Santo. Oh, Deus. Leva, Senhor. Tira todo o fardo pesado, Deus. Toda a angústia dos nossos corações, Pai. Senhor, não sei o que cada uma dessas mulheres tem pedido ao Senhor, mas o Senhor sabe o íntimo de cada uma, Senhor. Então, se for para curar, cura. Para libertar, liberta. Para restaurar, restaura. Se for porta de emprego, abre, Senhor. Prospera a vida das tuas filhas, Senhor. Abre porta onde não tem porta, Deus. E eu quero te pedir em especial sobre a vida da Gabriele, Senhor. Eu não sei o que a tua filha está passando, Senhor, mas o Senhor sabe, Deus. Dá um sacode nela, Pai, para que ela venha, Senhor, se achegar ao Senhor, entender a tua vontade na vida dela, Pai. Saber, Senhor, educar essas crianças nos teus caminhos, Deus, filhinhos dela, Pai. Instrui a tua filha, Pai. Seja com ela, Pai. Oh, Deus, fala ao coração dessa menina, Pai, dessa mulher. Oh, Senhor, ser com essa família, Deus. E aquebranta os corações nessa noite, Pai. Que essa família venha se render ao Senhor, Jesus. E que eles venham exaltar o teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada família aqui representada, Senhor, cada lar, cada criança, cada casamento, cada emprego, Senhor. Oh, Deus, abençoa o teu povo, abençoa as tuas filhas, Deus, em nome de Jesus Cristo. Que tenhamos, Senhor, a metade, o resto da semana, Senhor, na tua presença. Que possamos, Senhor, viver o teu querer, a tua vontade, os teus propósitos, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Pai, a não sermos essas mulheres fracas que desistem, mas sim que sejamos mulheres fortes, guerreiras, que não desistem e que tem o Senhor Jesus ao nosso lado, nosso general de guerra, que nunca perde uma batalha. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Pai. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Mais uma semana, gente. Tô muito feliz de ter vocês por aqui, tá? Um beijo no coração de vocês. Eu vou abrir o grupo lá. Vocês podem colocar lá o pedido de oração. E depois, gente, eu fecho o grupo e mando o link. Se eu não mandar hoje, eu mando amanhã de manhã. O link para quem perdeu, né? As guerreiras que perderam. Para assistir aí o gravado, tá bom? Um beijão. Deus abençoe. Fica com Deus. Até mais. Até semana que vem. Em nome de Jesus. Tchau. Deus abençoe, minhas guerreiras. Olha só, você pode deixar o seu pedido de oração lá no WhatsApp e pode deixar aqui abaixo do vídeo também. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like aí no vídeo também, tá? E compartilhe com uma amiga, com um amigo que precisa ouvir essa palavra sobre o orgulho, viu? Você tem sido uma pessoa assim, orgulhosa? A partir de hoje você não vai ser mais, em nome de Jesus. Um beijo, Deus abençoe.